Olá, hoje é dia 11 de outubro e o tema desse vídeo é super importante. Está na capa aí. É sobre o serviço de inteligência, o serviço de informação ou o serviço secreto, como queira. Eu coloquei aí na capa alguns brasões dos melhores serviços de informações do mundo. Coloquei do Mossad, FBI e outros aí. E é chamado também de serviço secreto, mas é um serviço estratégico que o Estado tem, que pode ser no campo político, no campo militar, no campo financeiro, por exemplo, Banco Central, ou no campo empresarial. Enfim, ele serve para proteger os interesses da nação contra invasões de sua soberania, agressões externas, contra o narcotráfico, o contrabando de armas, de pessoas, de órgãos, é, combate a organizações terroristas infiltradas no país, ataque cibernético, espionagem de toda a ordem, e principalmente essas ideologias fundamentalistas e comunistas que tentam atacar a nação para mudar o governo. Então é muito importante, o serviço de informação é básico, um Estado não sobrevive sem isso. Então, até diz assim, ó, a maneira como um país lida com seu serviço de inteligência indica o grau de desenvolvimento desse Estado e também o grau da sua democracia. Mas antes disso, eu gostaria de falar que um grande brasileiro, um gaúcho, o general Eduardo Vilas Boas, que serviu o exército durante 52 anos, sempre altivo, firme, com uma postura de chefe, é, ele está muito doente e desde o dia 13 de abril de 2018 nós temos um grande débito com ele, né? Um dia antes do julgamento do ex-presidente corrupto e lavador de dinheiro Lula, ele, sem citar o julgamento do ex-presidente, ele deu um Twitter, ele fez uma manifestação pública sobre a situação nos seguintes termos que eu vou ler aqui. Ele disse: assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar os anseios de todos os cidadãos de bem e de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Esse Twitter ele foi impactante nas altas cortes e na política brasileira, que fez o pessoal ceder. Estava tudo pronto até para um novo golpe, mas o exército sempre segurando a barra. Então, também os generais da reserva, como Augusto Heleno e outros, concordaram com as declarações do colega e afirmaram que o militar pode sim opinar em situação política do país. Eu acho que é um dever de todo cidadão, né, porque a farda não abafa no peito do soldado a cidadania da pessoa, né, o direito de cidadão. Então, o general Heleno diz que nós não somos antas pacíficas, omissas e sem cérebro. As pessoas têm uma participação política e tem que ter, não pode ficar sendo um isentão. Então, ademais, o governo Temer foi uma tragédia, foi pífio. Era corrupção para todo lado, e JBS, e Gedel Vieira Lima, e o Rocha Loures carregando mala de dinheiro. O tempo todo ele ficou se defendendo de ataques porque ele era um corrupto. Ele era um corrupto. Então, embora enfrentando a severidade que está de uma esclerose lateral aminotrófica, o general está lutando como um guerreiro, né? A sua capacidade intelectual sempre foi preservada, apesar de ele estar imobilizado. E ele foi um dos melhores comandantes, sem dúvida nenhuma, que o Exército teve nos últimos 30 anos. Então, ontem ele foi submetido a uma traqueostomia lá em Brasília, e é aquela colocação de uma cânula na traqueia, e isso aí impede, inclusive, da pessoa falar. Mas ele estava com dificuldade extrema para respirar, então isso foi preciso. Então, esse homem, nós devemos muito a esse brasileiro, né? Evitou que a Dilma desse um golpe no Brasil em 2016 e implantasse aqui o regime cubano. Estava tudo certo, já estava na gaveta a Constituição Comunista. E nós hoje não teríamos, eu não estaria aqui dizendo isso, eu não teria liberdade de estar aqui. E o senhor, a senhora não poderia nem estar lendo isso aqui que eu estou colocando aí. Então, o povo sabe que nós precisamos proteger esse herói, rezar por ele, fazer de tudo para que ele se recupere, né?
porque as pessoas, nós somos impotentes para nos defender de um governo tirânico e de um país ditatorial. Nós não podemos nos defender. Se soltasse o ladrão Lula, eu não sei o que seria do Brasil, né? E nós, o povo sempre assiste tudo pacificamente, impotente, às vezes a gente não consegue resolver essas situações. E além de tudo, as pessoas não sabem votar. Então, é, o general Vilas Boas entendia que nós cidadãos, que nós pessoas, temos direito à liberdade de viver em paz, numa democracia, temos direito à segurança, temos direito à saúde, à educação, sem ideologia, sem terrorismo políticos, sem corruptos fazendo leis para se protegerem. E o que nos falta talvez seja mais patriotismo, mais amor à pátria, o que significa defender as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos netos, os nossos idosos, defender a nossa soberania. Então, no entanto, na capa desse vídeo aí eu coloquei esses brasões, como eu falei, dos vários serviços secretos de inteligência do mundo e destaquei o Mossad, que é um dos melhores do mundo, e assim como a CIA dos Estados Unidos, que durante 24 horas por dia, eles têm seus agentes em todo o mundo aí, ao redor do mundo, coletando informações, protegendo seus povos e seus países contra terroristas, corruptos, comunistas, traficantes e todo tipo de mafioso que atenta contra a vida das pessoas e contra a paz das nações. E o Brasil ele está com uma certa deficiência nessa cultura. Nós precisamos rever os nossos conceitos, né? O Serviço de Inteligência de Israel, por exemplo, tem 60 anos já, e aquele país pequenininho, cercado de inimigos, ele consegue se anteceder aos ataques e consegue sempre se defender e sobreviver. Por quê? Porque tem um excelente serviço de informações. Bom, a pátria, como todos sabem, não é ninguém, somos todos nós, né? Infelizmente existem milhões de maus brasileiros, aliás, a pátria de corruptos que destroem a nossa nação, que roubam bilhões, que desviam os bilhões dos cofres públicos. Então, essas pessoas são responsáveis pelas mortes de milhares de pessoas no país, ou por insegurança, ou por doença nos hospitais, ou nas estradas esburacadas aí, ou nos bandidos que estão soltos na rua, armados até os dentes, atirando em todo mundo. A nossa falta de emprego, as nossas escolas, as crianças sem escolas, as crianças sem merendas, moradores de rua sem alimentação, as mulheres que morrem nas filas esperando uma mamografia, estão com câncer e não conseguem ser atendidas. Isso é o problema, os corruptos são os culpados por tudo isso. Todo o sangue dessas pessoas e essas mortes estão nas mãos desses políticos corruptos. Bom, quem viu aquela série, o Mossad, um filme maravilhoso, está na Netflix. É difícil porque é tipo uma novela e quem não tem Netflix não consegue ver porque o YouTube não abre, né, gratuitamente esses filmes. Outro filme clássico muito bom, O Anjo do Mossad, explica como é que funciona um serviço de inteligência que protege, que defende os interesses de sua nação. Então eu acho que todo mundo deveria fazer um esforço de ver isso para poder entender o que significa isso e qual é o problema do brasileiro. Qual é o nosso maior defeito, nossas maiores calcanhar de Aquiles, onde todo mundo nos ataca e nos destrói. Nós estamos cercados de inimigos, inclusive uma imprensa que vive fazendo fake news diariamente, todos os dias para destruir o país. É bom lembrarmos que o presidente petista Lula, ele foi um cara que investiu nos terroristas palestinos, no Hamas, criou até uma embaixada em Brasília, deu 25 milhões para eles comprarem foguetes para lançarem nas escolas de Israel e matar as crianças. Então, muito do sangue do povo de Israel foi causado por nós aqui, o nosso dinheiro, nosso auxílio, né? E criaram uma embaixada palestina em Brasília para quê? Qual é a finalidade? Qual é o negócio que se faz com a Palestina aqui? Eu duvido que alguém me explique isso. Então, não podemos esquecer que o Brasil foi um dos responsáveis pela criação do Estado de Israel em 1948, com o Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU, né? Mas os comunistas que governaram o Brasil nos últimos anos aí,
Eles preferiram apoiar ditadores, apoiar terroristas, como o Yasser Arafat, aquele que era amigo do Lula, que o Lula tinha muita admiração por ele, inclusive enviando dinheiro, como eu já falei. Mas quando o Brasil precisa de apoio, como foi o caso de Brumadinho, quem é que socorre o Brasil? É o pequeno Estado de Israel. Não é o Hamas que vem para cá nos ajudar a resgatar as pessoas que ficaram soterradas na lama. É o Estado de Israel. É o Estado de Israel que nos fornece tecnologia e que nos apoia. Então, por isso que eu digo, pessoal, a gente precisa tomar conhecimento dessas coisas para a gente poder se defender. Porque só através desse serviço que está sendo bastante deficiente é que nós podemos sobreviver como nação.